Vamos lá então a mais uma aula, né? Mais uma aula aí de avaliação. Então, eu deixei aqui um tamanho bem visível, o áudio deve estar ótimo. Vamos lá então. No ambiente escolar, em relação à prática de planejamento e avaliação escolares, é importante criar condições para que as crianças também possam manifestar suas opiniões sobre esses processos, né? Então, é importante que a criança manifeste, né, esse processo, né, manifeste aí as suas condições, tá? Incluindo esse cuidado pode ser sinalizado como qualidade na educação ofertada, né? Conforme eu falei, a nossa um dos princípios da educação é o padrão mínimo de qualidade, né? De tal modo ofertado, né? Pode ser corretamente associado ao seguinte indicador. Então, qual será esse indicador? Então, vamos lá. Vamos aqui sinalizar, né? Sinalizar essa qualidade na educação. É importante aí a questão de manifestar as suas opiniões, quer dizer que é uma relação de diálogo, tá? Então vamos lá. A letra A, as crianças relacionando-se com o ambiente natural e social, né? Relacionando com esse ambiente natural e social. Vamos deixar de stand-by, né? Deixar de stand-by e deixar de lado ali. Vamos deixar no canto. Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo. Ok? Vamos lá. Condições de trabalho adequadas. Vamos lá, então. Nós temos aqui, eu falei o seguinte para vocês. Então, eu falei aqui para vocês, né? Eu já falei aqui 4 maneiras de uma questão estar errada, tá? Então, eu vou falar hoje a quinta, tá? Peraí. Vou só. Pronto. Eu falei aqui para vocês 4 maneiras de uma questão ela está errada, né? 4 maneiras. Então, mudando uma palavra, né? Colocando uma palavra negativa ali, a falta seria uma omissão, né? Uma falta de palavras ali para o contexto, o excesso, tá? O excesso de informações e aquela alternativa não pertence a essa questão, mas não pertence a esse artigo, a essa questão, mas a um outro tema, tá? Então essas são as 4 maneiras. E existe uma quinta maneira, tá? Uma quinta maneira. Qual que seria, né? Nós estamos vendo que a letra B e a letra D, ela tem algo em comum. Quando todas têm algo em comum, a gente tem que responder aquilo que não está em comum com as demais, tá? Então, no caso aqui, a gente fala de condições de trabalho adequadas para o professor, que está relacionado à qualidade, sim. A gente fala de crianças com experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo, e, na verdade, a gente, na educação infantil, a gente avalia por registros, né? Então, seriam bons momentos e a criança relacionando-se com o ambiente natural e social, isso até é relacionado a Piaget, né? A Piaget e a Vygotsky. Então, puxa, as 3 estão ali relacionadas, né?
Mas no caso, a pergunta está falando do quê? De uma prática de avaliação e planejamento, tá? Aqui, ó, prática de planejamento e avaliação. Então, crianças se relacionando, crianças tendo experiências agradáveis, condições de trabalho adequadas, não estão relacionados a um planejamento e a uma avaliação. Então, elas estão relacionadas ao quê? O próprio nome já diz, a um planejamento, a um acompanhamento e uma avaliação, porque a planejamento e avaliação está dentro do contexto da pergunta, tá? Tá ok? Então, eu não vou riscar as outras, porque eu sempre risco o que está errado ali, que é negativo. Não que a letra A, a letra B e a letra D estejam erradas, mas não estão relacionadas a esse contexto de planejamento e avaliação. Então, hoje vocês estão aprendendo a quinta maneira, né? A quinta maneira de aquela alternativa estar errada, tá? Então, o caso aqui seria a letra C. Isso que é importante. Pode cair esse tipo de questões na sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda aqui. Então, de acordo com o pensamento de Hoffmann, Jussara Hoffmann, né, é uma gaúcha, ela fala de avaliação. Então, essa, esse tipo de questão aqui, isso aqui é para mexer com os nervos da candidata, tá? Porque todas as pessoas que vêm até mim falam, ai meu Deus, ai essa autora, eu não sei o que está falando essa autora, e agora? Tudo bem, às vezes a pessoa não sabe quem é Jussara Hoffmann, não sabe quem é Ilma Castro Veiga, não sabe quem é Emília Ferreiro, tá? É assim, você pode estar resolvendo pelo que está falando o assunto, né? Então, aqui, de acordo com o pensamento da autora em relação à avaliação na educação infantil, então qual é o tema? Qual é o tema? É avaliação na educação infantil. Então, vocês já sabem como é tratado a avaliação na educação infantil. São avaliados por registros e sem promoção para o sem promoção para o ensino fundamental, tá? Não há essa promoção, é sem promoção, tá? Já automático. Então, eu não sei nada de Jussara Hoffmann, eu sei da avaliação infantil. Então, eu começo a resolver as alternativas, tá? Então, nós vamos analisar uma por uma. Então, essa aqui é uma, essa aqui é outra, né? Duas, essa aqui é a terceira, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta e essa aqui é a quinta. Então, você vai escrever literalmente, tá? Você vai escrever a lápis no dia da prova, essa é a um, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5. Por quê? Porque as candidatas ficam ansiosas e perdem a ordem. Ah, eu li essa e eu pensei que era aquela. Então você vai numerar. Aqui o examinador quer mexer de novo com a sua emoção, né? Então você tem que deixar de forma organizada. Ele quer que você se perca aqui. A pessoa que não tem organização, ela acaba errando não pelos assuntos. Claro que tem isso aqui, na verdade, como são cinco, foram cinco perguntas que ele fez em uma. Esse módulo verdadeiro ou falso, tá? Então, nós vamos numerar, né? Então, a primeira, né? Um dos princípios norteadores da avaliação mediadora para fundamentar a elaboração de registro de avaliação é a complementariedade. Então, avaliação mediadora, né? Registros de avaliação. Então, nós realizamos registros.
na educação infantil. Então, está falando o quê? De uma complementariedade, né? De um complemento, né? No caso aqui, essa aqui, ela é verdadeira, tá? Então, um verdadeiro. Então, se um é verdadeiro, eu já elimino o B e o D. Mas é assim mesmo que vocês vão fazer no concurso, viu? Já leu o primeiro, já elimina, tá? Vamos lá, vamos para o segundo. Na avaliação da educação infantil é justificada pela interação adulto e criança e não as certezas, os julgamentos e as afirmações inquestionáveis sobre o que ela é ou não capaz de fazer. Então, vamos lá. De novo, né, o tema é avaliação da educação infantil, né, já risquei lá em cima. É justificada pela interação adulto e criança, né? Sim, temos que ter uma interação, né? Não estamos lidando com robô, né? Então, essa interação, e não as certezas, os julgamentos e as afirmações inquestionáveis sobre o que ela é ou não capaz de fazer. Então, aqui, tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui é o quê? É um julgamento, tá? Então, nós não podemos julgar, né, pelas certezas, né? Inclusive já fala que é a palavra julgamentos, né? Os julgamentos e as afirmações inquestionáveis sobre o que ela é ou não é capaz de fazer. Então, na verdade, olha só, hein? Isso, toda essa frase, todo esse trecho, ela é negativa, tá? Ela é negativa. Então, se você for lá na tabela lá de palavras positivas e palavras negativas, tem positivo que menos com menos é mais, né? Menos com menos é mais, que a gente aprendeu na matemática, né? Então, aqui, tudo isso que eu selecionei é negativo. Por exemplo, eu tenho repúdio ao terrorismo. Então, repúdio é negativo, terrorismo é negativo, né? Menos com menos, mais. Por exemplo, o PNE, lá, a primeira premissa, o primeiro inciso da PNE diz o que lá? A erradicação do analfabetismo. Analfabetismo não é negativo? E erradicar não é negativo também? Menos com menos é mais. Então, aqui, nesse caso, tá? Tudo isso que eu selecionei é menos, é negativo, mas só que eu já tenho um outro não. Então, o não também é negativo. Então, quando eu tenho esses dois argumentos, eles viram positivo, tá? Então, cuidado com as vírgulas, tá? Que eu já falei isso para vocês. As vírgulas, elas são traiçoeiras, mas a gente tem uma conjunção aditiva, ó, lá no português, hein? Uma conjunção aditiva, ó, e. Então, isso aqui está certo. Só que não há certeza. Então, aqui já é uma outra sentença. E menos com menos vira mais. Então, aqui é positivo, tá? Então, aqui o número um e o número 2 positivo. Ah, tá bom, professor. Um e o 2 é positivo. Beleza. Então, eu elimino qual? Elimino a E. Então, sobrou agora o A e o C. Então, eu não preciso ler essa, que essa já é falso. Ó, o 4 é falso, tanto A como B é falso. Então, eu vou ler essa para definir. Se eu tiver dúvida, ainda posso ler a última, tá? Que são divergentes, tá? Então, eu vou ler aqui essa que é a terceira. Conceber Conceber a avaliação implica em conhecer a criança que se avalia, sendo que essa é uma prática neutra, né? Vamos lá, vou repetir.
conceber avaliação implica em conceber a criança que se avalia, sendo que essa é uma prática neutra. Então, aqui, ó, vírgula, tá? Vírgula, aqui, ó. Aqui tem vírgula. Então, vamos lá. Prática neutra, tá? Conceber avaliação implica conceber a criança que se avalia, né? Então, aqui está falando que isso, né, sendo que essa prática é neutra. Então, por exemplo, eu nem sei o que está escrito aqui, vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas eu sei que tem a prática neutra. Tudo que é neutro, neutralidade é negativo, tá? Então, aqui eu vou colocar neutro, neutralidade é negativo. Então, se é negativo, fechou. É essa aqui, tá? Mas, vamos lá, por desencargo de consciência, vamos ler o último, que tem aqui verdadeiro e falso, né? O quinto. Mas a letra A e a letra C dizem que o quarto é negativo, né? Vamos confirmar se o quarto é negativo? É possível uniformizar e padronizar o que se observa de acordo de cada uma das crianças de um grupo. É possível uniformizar e padronizar o que se observa de cada uma das crianças de um grupo, tá? Então, não é possível uniformizar e padronizar o que se observa, tá? Não tem um padrão para observação, não tem uma uniformidade, tá? Então são palavras aí negativas, tá? Então já está errado aqui essas duas palavras. E vamos para o último. O último está falando o quê? Que o A é verdadeiro e o F é falso. Vamos ver. O processo avaliativo mediador também pode entrar em sintonia com um planejamento rígido de atividades por um professor. Ó, rígido. Rígido é o quê? Antônimo de flexível. Flexível é positivo, né? Rígido não, tá? Então aqui é a letra C, tá bom? Vamos lá? Terceiro. Vamos para o terceiro aqui. Vamos lá. Aqui tem um contexto, né? E aqui está dizendo que é incorreto. Eu quero a alternativa que está errada, tá? Incorreto é aquela alternativa que está incorreta, tá bom? Então vamos lá. As aprendizagens em duas lógicas afirma que, né, desde que a escola existe, pedagogos se revoltam contra as notas e querem colocar a avaliação mais a serviço do aluno do que do sistema. Essas evidências são incessantemente redescobertas e cada geração crê que nada mais será como antes, o que não impede a geração seguinte de seguir o mesmo caminho e sofrer as mesmas desilusões. Então, isso aqui é uma opinião, né, de um autor, tá? Então, na verdade, ele está sendo crítico, né, referente a sofrer desilusões, né, ele está criticando aqui o sistema, tá? Nada mais será como antes. Então, ele está fazendo uma crítica, tá? Se eu estou fazendo uma crítica, né, censurar, né? Censurar, a gente tem aqui, ó, presta atenção nos verbos, tá? Censurar, denunciar, elogiar e reconhecer, né? Então, acredito que ele quer reconhecer algo, né? Ele está fazendo uma crítica a um sistema. Eu quero denunciar. Se está criticando, uma denúncia, né? É bem-vinda. Se eu estou criticando, ele está falando que o sistema está sendo o quê? O sistema está se perpetuando, né? Então, é uma crítica.
Agora, elogiar, você tá fazendo uma crítica, você está elogiando esse sistema, entendeu? Você está elogiando uma coisa que o autor está criticando. Então, né, essa aqui está mais uma questão de interpretação de texto, né? Ai, caramba, o que aconteceu? Vamos lá, deu um pequeno pane aqui, mas já voltamos. Vamos lá, então. Ele diz o que é o seguinte aqui, ele fala que a questão é uma crítica, tá? Então, no caso aqui, incorreto, né? Então, incorreto, ele fala de censurar um sistema de avaliação que se perpetua de geração em geração, apesar das intenções de mudança. Então, tá correto, porque, na verdade, eu quero uma coisa que esteja errada, incorreto, tá? Então, no caso aqui, tá de acordo, tá? O censurar aqui tá certo. Vamos lá. B. Denunciar a postura dos avaliadores que acabam submetendo a uma discutida relatividade de avaliação, nível de exigência pré-estabelecido pelo sistema, igualmente para todos os alunos. Ele fala em denunciar isso, né? Então, é o que o autor ele quer censurar, ele quer denunciar, né? E ele diz a letra D, reconhecer que nos debatemos em disputa quase rituais, retomadas décadas após décadas, em uma linguagem inovadora, apenas o suficiente para dissimular a perenidade das posições e das oposições. Então, ele falando aqui de debate, isso tudo é quase um ritual, isso perpetua de geração em geração, então ele também está criticando, né? Ele está reconhecendo, mas está criticando o sistema. Agora, ele diz aqui o seguinte, né? Elogiar o sistema de avaliação que se mantém de geração em geração, garantindo uma continuidade do processo pedagógico a quem adquiriu as competências determinadas pelos programas de ensino. Elogiar, elogiar não, né? Elogiar não, porque tá incorreto aqui, né? Eu só coloco de um outro jeito aqui, tá? Elogiar não, então por quê? Porque tá incorreto. Vamos lá, vamos para a quarta. Vou ver aqui. A tela não está aparecendo. O áudio está baixo para mim. Meu volume está no máximo e quase não estou escutando. Eu acho que o volume está normal, viu, Helga? Você tem que aumentar aí do lado do horário. Tem aí a caixinha de som, o alto-falante. Eu acho que você tem que aumentar lá no máximo. Deixa eu ver a questão da Ana Paula. Deixa eu ver aqui.
Eu tô compartilhando com todas, tá? Aqui, ó. Eu tô com a quarta questão. Vocês estão vendo a quarta questão aí? Eu tô compartilhando, Paula. O fone, o áudio tá normal. Deixa eu ver aqui. Agora, agora sim, tá ok, tudo bem. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Vamos lá, então. O 4. Analisando os resultados das avaliações sistêmicas da educação básica no Brasil, determinada autora elabora a seguinte pergunta: se os diferentes estudantes, se os diferentes estudos realizados há pouco mais de 20 anos de avaliação sistêmica da educação básica apontam entre fatores aqui boas práticas pedagógicas, professores comprometidos e qualificados e gestão democrática como componentes fundamentais para reverter a trajetória de fracasso de nossas escolas, como tornar essa realidade pela política pública, né? E aí a gente diz aqui que para a pergunta acima citada estão corretas as afirmativas dos incisos, né? Então a gente tem aí uma pergunta, né? Pô, mas a gente tem boas práticas, tem professor comprometido, tem gestão e tudo, e como tudo isso se torna uma trajetória de fracasso? E aí a gente tem aqui as possíveis respostas, tá? O 4, né? Então, ele diz o seguinte, né? Para as perguntas citadas acima, estão corretas as afirmativas dos incisos, né? Então, vamos lá. O primeiro, através da manutenção e reforçamento do trabalho educacional como simples fator de produção e reprodução de conteúdos. Ó, quando a gente fala de produção e reprodução de conteúdos, a gente está relacionado isso a Paulo Freire, viu? E tudo que é educação bancária, que é uma avaliação somativa, tem um caráter negativo, tá? Às vezes até os conceitos eles se misturam com outros assuntos, né? Vamos lá. Pela retomada da construção da identidade dos profissionais da educação como cidadãos e como educadores, né? Positivo. Vamos lá. Você tem que achar o que tá positivo e o que está negativo, tá? 3, pela revalorização da tradição do ensino de conteúdos curriculares básicos, imprescindíveis para a formação de identidades individuais e sociais seguras, tá? Isso tá lá no artigo 3º da LDB, nos princípios, tá? Falando aí da valorização dos profissionais da educação. Não está escrito exatamente dessa forma lá no artigo 3º, que fala dos princípios da educação, tá? Eu estou aqui interpretando isso como uma valorização dos profissionais da educação, tá? Vamos lá. 4. Faz-se necessário que os profissionais de escolas e de secretarias de educação compreendam os dados e informações produzidos pelas avaliações, saibam o que significam e implementem ações para otimizar sua utilização em favor da melhoria da educação, né? Então, isso aqui, ó, faz-se necessário que os profissionais de escolas e de secretarias de educação. Então, na verdade, isso aqui é o quê? Através de informações produzidas pelas avaliações. Isso aqui é o quê? É uma avaliação institucional. O que é uma avaliação institucional? IDEB, SAEB, Prova Brasil, a gente chama de Provinha Brasil, né? Prova Brasil.
Então, isso tudo são avaliações institucionais, tá? Então, aqui também está uma forma interpretativa. E claro que todo mundo quer saber o que é IDEB. É só você entrar no cidades.ibge, você digita a sua cidade, vai ter lá tudo. Inclusive, quer estudar história e geografia da sua cidade, acessa lá cidades.ibge.gov.br. Digita a sua cidade, vai ter tudo lá. Um raio-x da sua cidade. Tudo. Tem tudo lá. Número de professores, número de escolas, tudo, tudo, tudo completo. Não só da educação, mas também de outras áreas aí. Então, 2, 3, 4, né? Então, 2, 3, 4 é a letra D, tá? Vamos lá, uma outra questão aí de autor, tá? De autor. Vamos lá. Paulo Afonso, em seu livro Prova Operária, oferece uma nova perspectiva para que o professor realize a verificação do que está sendo aprendido pelo aluno. Nessa perspectiva, já não se trata mais de avaliação para selecionar, para classificar, a vírgula, sim, para perceber se o aluno é capaz de pensar, de argumentar, contrapor a partir do aprendido, né? Nesses termos sobre o momento da prova é correto, né? Então vamos lá, ó, de novo, né? Fala momento da prova, que é o quê? Que é avaliação, mas na verdade, né? Na verdade aqui, isso aqui, tá? Aqui que eu tô selecionando aqui, na verdade, isso aqui é o propósito, isso aqui é a essência de Paulo Freire. O que é Paulo Freire? É isso. É isso que eu selecionei aí. Ele fala do espírito de criticidade, fala que o professor tem que fazer essa contextualização, ele é contra lá a educação bancária, né, de reprodução dos conteúdos. Então, isso que eu selecionei agora é Paulo Freire. Se perguntarem para você qual era a ideia do Paulo Freire. Não, Paulo Freire tinha uma ideia que o aluno ele tem que ser capaz, inclusive digitar errado aqui na prova, né? Não é capar, é capaz, tá? Que ele é capaz de pensar, de argumentar e contrapor a partir do aprendido, né? Então tem que contextualizar essa informação e ser um formador de opinião, né? Vamos lá, então. Essa é a essência, mas vamos lá. Nesses termos, sobre o momento da prova, é correto afirmar. Então, vamos lá. O conteúdo aprendido passa a servir de ponte, de estrutura para o pensar, envolvendo a estrutura cognitiva do aluno. Olha que bonito, hein? Aqui é Piaget, né? Essa estrutura cognitiva do aluno, tá? Então, fechou, né? Fechou. É a letra A, mas vamos ler os outros, né? Letra B. A prova operatória deve ser constituída de testes e exercícios mecânicos. Ó, isso aqui é o quê? É uma avaliação somativa, tá? Tem um caráter negativo. Avaliação somativa, tá? A letra A aprendizagem deve se demonstrar através de respostas objetivas, o que provoca o sentimento de confiança na resposta e deve ser única. Uma resposta, ela não é única, ela pode ter vários e vários significados e sentidos, tá? Então aqui está falando que deve ser única, aquela coisa de de exclusividade, né? Não pode ter mais opiniões, é aquilo e pronto, né? Tá certo, menina, é isso aqui, tá certo. Não, mas tá certo. Então, é uma coisa o quê? Ditatorial, não tem a opinião, tá? Vamos lá, e sempre depois de uma vírgula, né? Fiquem atentos com as vírgulas aí, tá?
A avaliação passa a ser o momento mais importante da aprendizagem, uma vez que provoca a certeza do aprendido, né? Oh, mas, professor, essa aqui parece que está certo também, né? Mas vamos ler de novo. Ó. A avaliação passa a ser o momento mais importante da aprendizagem, uma vez que provoca a certeza do aprendido. Ó, cuidado, hein? A avaliação passa a ser o momento mais importante da aprendizagem? Não, porque aqui a gente está falando que a avaliação é o que? O dia da prova. A avaliação no dia da prova, você vai ser medido por uma prova, isso é o que? Isso é uma avaliação somativa, tá? Pode acontecer, aquela aluna, ela foi excepcional, aquela aluna foi excepcional o bimestre inteiro, mas no dia da prova, na semana da prova, ela passou mal. Sistema nervoso, não é? Então, a gente tem que avaliar o aluno pelo que ele é na classe, pelos trabalhos, pelo empenho, por ser proativo, né? Eu até tenho, a Juliana está conosco aqui, não é porque ela está aqui não, mas ela é uma aluna proativa, entendeu? Eu falo para vocês, olha, imprime o edital esquematizado, tira foto para mim, faz resumo, entendeu? E assim, ela tira foto, ela manda para o meu celular, ela dá print, ela coloca no stories do Instagram, entendeu? Então ela é proativa. Não estou criticando vocês, não é porque eu estou elogiando ela, eu estou criticando vocês. Mas ela é proativa. Então, isso que eu acho um erro. Só avalia a aluna no dia da prova, só naquele domingo. E todo o processo de estudo dela, ela não é avaliada. Ela não está sendo avaliada porque o sistema avalia ela só no domingo, só no dia da prova, não é no contexto geral, entendeu? Então, por exemplo, não é porque o meu filho está aqui, mas ele faz a lição, ele é aquela pessoa que presta atenção no momento que a professora está explicando ali, mas é só aquele momento. Ele não registra nada no caderno, gente, nada no caderno. O caderno dele é branco. Parece, dizem assim que na educação infantil, né? A coisa da folha branca, né? É uma folha branca o caderno dele, mas ele vai lá no dia da prova e arrebenta, porque ele prestou atenção naquele momento que a professora explicou e ele deu aquele resultado na prova. Entendeu? Essas formas de avaliação que eu acho que está errado. O aluno tem que ser avaliado no dia a dia, né? Mas, enfim, cada um é cada um, né? Cada pessoa ela desempenha de uma forma. Claro que o resultado de vocês todas é o quê? Aprovação. É aquele domingo, né, para arrebentar. Então, como vocês vão arrebentar? Fazendo questões, fazendo exercícios, né? A prática leva à perfeição. Tem pessoas que chegam aqui, vocês já sabem disso, mas tem pessoas que chegam aqui e falam da banca. Tem pessoas que condenam o erro, né? Que o erro é uma falha, uma punição. Não, o erro faz parte da aprendizagem. O erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, tem que praticar. Agora, é importante, tudo bem, não precisa estar me enviando a foto, mas eu quero que vocês consigo mesmas, né? Vocês, não, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Eu estou aqui anotando no edital esquematizado, né? Eu peço só como uma verificação, né? Mas logo, logo nós vamos ter atividades com notas online, logo, logo, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui já mostrei para vocês, né? Porque essas são negativas, tá? Mas, assim, a chave de tudo é que as questões elas são interpretativas, tá?
Vocês têm que interpretar, não é decorar. Uma pessoa já chegou e falou, eu tenho que decorar toda a LDB. Não, você tem que entender. E aqui são questões de provas, não foi o que eu tirei da minha cabeça, entendeu? Então vamos lá. O sexto aqui. A avaliação como prática de investigação não deverá. Não deverá. É uma pergunta negativa, né? Não deverá. Então vamos ver aqui. O sexto. Buscar identificar as dificuldades de uma forma dialógica, né? Paulo Freire, uma forma dialógica, buscar identificar essas dificuldades, né? Através do diálogo, né? Essa prática como essa avaliação como uma investigação, né? Forma dialógica positivo. Interrogar a relação de ensino-aprendizagem. Interrogar, gente, não é um sentido negativo, tá? Interrogar é o quê? Questionar, tá? Você está se questionando, né? Procurando, tá? Procurando respostas, tá? No caso aqui, né? É positivo, tá? Analisar os conhecimentos construídos, igual Paulo Freire falou lá, fazer o aluno ser capaz de pensar, de argumentar. Então, eu tenho que analisar esses conhecimentos construídos. Será que eles estão certos? Então, eu tenho que analisar. Isso é verdadeiro? Então, eu tô analisando, tá? Então, aqui também é o método maiêutica, né, de Sócrates, né, que o Sérgio Cortella fala tanto, mas ele fala tanto de Sócrates. Se Emília Ferreiro é seguidora de Piaget, se Marta Coll é seguidora de Vygotsky, o Mário Sérgio Cortella ele é um seguidor de Sócrates. Então, eu já leio Sócrates, vou direto lá na fonte, né? Então, nós do Brasil vamos muito nesse negócio de títulos, mas tem pessoas muito, muito inteligentes, né? E nem por experiência de vida, né? Não tiveram oportunidade de estudar. Já convivi com pessoas do EJA, né? Do EJA, senhores, né? Que estavam lá no sétima série, oitava série, que davam uma aula, né, para mim aqui. Eu dava minha aula de matemática e eles davam aula da vida, né? Então é importante isso aí, essa aprendizagem, essa forma dialógica, como diz o Paulo Freire, né? Então, na verdade, a nossa avaliação como prática de investigação é o quê? Priorizar apenas o resultado. De novo, é avaliação somativa, tá? Avaliação somativa, tá bom? Então, que não deverá, tá? Deixa eu estar excluindo aqui. Só coloquei aqui para vocês entenderem que isso é positivo, tá? Mas a questão está certa para que não deverá, né? Porque a pergunta ela é o quê? Negativa, eu tenho que ter uma resposta negativa, tá bom? Mas professor, mas não tem somente, não tem exclusivamente, mas tem a palavra resultado, tá? Resultado aqui, tá? Resultado é negativo aqui, tá? E também tem o apenas, né? Apenas, somente, exclusivamente, né? Essas palavras aí negativas. Vamos lá. Agora aqui está a essência da avaliação, né? As três formas. Então vamos lá. Deixa eu até diminuir aqui um pouco. Vamos lá. A avaliação é uma parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.
e proporcionam apoio ao professor, contribuindo para a obtenção de produtos ou resultados de aprendizagem. Tudo está relacionado com a aprendizagem, né? As avaliações às quais o professor procede enquadram-se em três grandes tipos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Então, considerando as funções das avaliações, relacione cada uma delas, né, cada uma das afirmativas, dadas pelos tipos de avaliação a seguir, tá? Então, nós queremos saber o conceito de cada uma delas. Então, vamos ler aqui a primeira, tá? Vamos classificar aqui a primeira, ok? Vamos lá, então, para o sétimo aqui. Vamos lá. Busca a determinação da presença ou ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a identificação das causas de repetidas dificuldades na aprendizagem, né? Então, aqui nesse caso não é somativa, porque eu não estou falando de notas, tá? Eu não estou falando de resultado, tá? Então aqui eu estou falando do que aqui? Ele está falando bem como a identificação, bem como a identificação das causas. O que é identificar uma causa? É quando o médico, por exemplo, ele vai lá e pede para você fazer exames. O que ele quer fazer com esses exames? Ele quer diagnosticar você, tá? Identificação das causas, né? Então, é o 1 aqui, tá? Eu vou fazer de uma forma aqui para vocês entenderem, tá? O 1 é amarelo, o 2 é risquinho e o 3 já é negativo, tá com risco, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro, então, é diagnóstica. Vamos pro segundo. Permite, né? Então, se o. Peraí. Se o primeiro já é diagnóstica, o professor, então eu já vou riscar aqui, né? Se o um já é. Olha só que coisa, né? Se o um já é diagnóstica, pronto, já achei a resposta. Entendeu? Claro, eu estou explicando para vocês alternativa por alternativa, mas vocês têm que, nas 4 horas de prova, 3 horas e meia, claro, vocês vão responder tudo isso de uma forma rápida. Eu estou aqui explicando, igual a Janaína falou, né? Professor, você explica de um jeito que a gente entende, tranquilo, calmo, pá, porque, meu, se você sair atropelando, né, falando rápido, falando de diversos assuntos, hoje eu estou falando de avaliação. O que adianta eu explicar numa mesma aula LDB, educação inclusiva e o Vygotsky, 3 temas no mesmo dia, vai dar, como diz a Odete aí, pessoal de Minas, vai dar um nó, né? Então não dá. Você tem que explicar um tema, um assunto de cada vez. Então, hoje é aula o quê? Avaliação. Por isso que o nosso curso, quando tem lá as tarefas, tudo numerada, tarefa 1, LDB, tarefa 2, o ECA. Então, você vai estudar tarefa 3, BNCC. Então, tu só vai ver BNCC, porque o teu cérebro vai organizar essa informação, tá? Então vamos lá. Então, professor, já achei a resposta, mas vamos comentar, tá bom? Então, o segundo está falando que é formativa. Permite constatar se o aluno estão de fato atingindo os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. Então, vamos lá. Permite constatar se os alunos estão de fato atingindo os objetivos, né? Atingindo os objetivos pretendidos, tá? Se ele está ali
atingindo, tá, o objetivo pretendido, verificando essa compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas, né? Aqui os resultados alcançados, tá? Mas eu prefiro aqui objetivos pretendidos, tá? Vamos lá. Então, o 2 é... Pronto. Opa. Pronto. Formativo. Formativo fica mais didático, mais lúdico. Tá bom? Vamos lá. Visa informar ao professor e ao aluno sobre o rendimento da aprendizagem no decorrer das atividades escolares e a localização das deficiências na organização do ensino para possibilitar a correção e a recuperação, né? Também a informativa, né? Mas visa informar ao professor, ao aluno, sobre esse rendimento da aprendizagem, né? Ao decorrer dessas atividades escolares, né? Deixa eu colocar aqui. E o importante, a localização das deficiências na organização do ensino. Então, aqui, a localização das deficiências. Nossa, eu sabia que eu adoro, eu amo quando uma pessoa erra. Eu prefiro que a pessoa ela erre do que ela acertar. Mas, professor, como assim? Eu prefiro que erre do que acerte. Porque se ela errou aquilo ali, né, ela vai estudar e vai melhorar, ela vai estudar para melhorar a sua performance. Porque se você acertar, você acaba se acomodando e caindo na zona de conforto. Ah, isso aí eu já sei. Porque o maior pecado que existe é o orgulho. Ah, isso é matéria, eu sei, isso eu domino, isso aí eu levo de boa. Ah, não, essa aqui é português, eu tenho que estudar mais, porque eu erro questões, não, deixa eu ir lá. Eu gosto, né, do jeito da Odete, né, dela estudar, se interessar, correr atrás, estar interessada, né, correr atrás do prejuízo, né, porque afinal eu tenho que estudar, porque eu tenho um motivo, eu tenho uma razão, né, então eu falei um pouco da Juliana, né, do que ela envia, do que ela faz, mas todas vocês têm uma característica, né? Vocês todas têm uma característica que eu gosto de cada uma de vocês, né? Mas as alunas que já estão aqui há 2 meses, há 3 meses, então já sei o jeito de cada uma. A Paula é nova, mas cada uma tem uma característica, entendeu? Então, eu gosto do jeito da Juliana, gosto do jeito da Odete, então cada aluna tem uma forma de avaliar, entendeu? Então, é bom a gente localizar essas deficiências para a gente ter um resultado. Logo, logo nós vamos ter atividades com notas online, logo, logo, tá? Logo, logo. Vamos lá, então, a questão da organização do ensino, possibilitando a correção e a recuperação. Então, isso aqui é o quê? Formativa, tá? E o último, claro, né, determina o grau de domínio do aluno, determina o grau de domínio do aluno em uma área da aprendizagem, o que permite outorgar uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada, né? Então, aqui, ó, determina um grau do aluno de uma área de aprendizagem, que permite outorgar uma qualificação, né? Isso aqui, cuidado com o ego, tá? Outorgar uma qualificação, outorgar um título, né? Que por sua vez pode ser utilizada como um sinal de credibilidade de aprendizagem realizada, né? Isso é um sinal, né? Por exemplo, um exemplo aqui, tá?
esse sinal de credibilidade. A gente é muito por títulos, né? Antigamente, lá no tempo da colônia, olha, ele é o Capitão Moore, ele é o Tenente Moore, né? Tinha uns títulos, né, de nobreza, duque, conde, né? E até hoje, né? Ah, ele é doutorado, ele é pós-doutorado, né? Porque tem lá formado, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, catedrático, PhD, né? A gente vai muito por títulos, né? Então, a gente tem que, essa forma de outorgar uma qualificação, isso é muito perigoso, tá? Questão do ego, tá? Impérios foram aniquilados, derrotados pelo ego, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? De novo, vou falar do Mário Sérgio Cortella. Eu não sou crítico dele, tá? Só tô colocando a minha opinião. Pô, eu tô no Instagram, vocês podem até confirmar comigo, depois vão lá. Pô, eu tô no Instagram, eu sigo ele, né? Eu gosto do que ele fala, né? Assisto os vídeos do YouTube. Pô, eu tô lá no Instagram do cara, 4 milhões, 1 milhão, sei lá, 2 milhões de pessoas que seguem ele. Sabe quantas pessoas ele segue? Não sei, eu fiquei indignado, eu não sei se é coisa minha. Ele segue uma pessoa, ele não segue nem, ele não segue nem o Leandro Carnal, que escreveu o livro com ele não segue nem a Monja, não segue. E, gente, não, peraí, deixa eu ver quem é esse um seguidor, né? É a empresa de marketing dele, o que faz marketing para ele. Um seguidor, depois olham lá e me fala. Fala aí nos comentários, né? Depois fala comigo aí. Vamos lá, então. Vamos lá aqui, a questão 8. Questão 8. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos. Opa, aqui já dá para aumentar. Vamos lá. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para avaliação de desenvolvimento das crianças, com objetivo. Então, vamos lá. No caso, eu tô falando que devem criar procedimentos de avaliação, educação infantil, né? Educação infantil. Procedimentos para avaliação de desenvolvimento das crianças, com o objetivo de quê? Seleção, negativo. Retenção, eu não posso reter a criança. De promoção, é sem promoção. Tá lá no artigo 31 da LDB. Sobrou qual? De acompanhamento, tá? De acompanhamento. Tudo bem? Vamos lá, então. No contexto do processo educacional, o profissional orientador educacional pode trazer ricas contribuições à equipe docente sobre avaliação, de maneira que no processo avaliativo o mesmo possa. Então, aqui, claro, é uma pergunta positiva, tá? Então, esse processo possa, né? Vamos lá, então, o 9. Apontar equívocos educacionais cometidos pelos docentes e puni-los. Nossa, diz aí, nó, né? Equívocos educacionais cometidos. Tudo bem, né, pessoal? Ninguém tá livre do erro, né? Mas puni-los, eu nem ler o resto, né? Ainda chancelando os seus desligamentos.
na unidade escolar, mandando embora, punir. Nossa, vamos lá. Realizar regência de aulas de cunho moral e socialmente aceitas pela comunidade escolar, visando o fortalecimento da disciplina e da ordem imposta pelo ambiente escolar. Meu, ordem imposta? Não, né? Lembra da palavra negativa, né? Vamos lá. A letra C, realizar atendimento psicoterapêutico continuado dos alunos com no baixo desempenho escolar, né? Então, ele está falando que o orientador educacional traz ricas contribuições à equipe docente, né? Que é realizar um atendimento psicoterapêutico continuado dos alunos com baixo desempenho escolar. Meu, se o aluno tem um baixo desempenho escolar, não são todos os alunos que devem receber um atendimento psicoterapêutico, né? Porque o aluno tem baixa nota, ele tem problemas, tá? Mas vamos lá, vamos ler o B aqui. Contribuir para que a avaliação se desloque do aluno para o processo pedagógico como um todo, visando o replanejamento das ações educativas, né? Então isso aqui está me lembrando o quê, né? Isso está me lembrando o quê? PPP, né? Projeto político pedagógico. Então, contribuir para que a avaliação se desloque do aluno para o processo pedagógico como um todo, visando o replanejamento das suas ações educativas. Então, aqui, falando um pouco de flexibilidade. Lembra lá do planejamento rígido, que era negativo? Aqui, não. O flexível, que é fazer um replanejamento. Vou dar um exemplo, tá? Eu não estava com o aplicativo dando aula, com um vermelhinho aqui, que ficava assim, brilhando, né? Eu colocava uma setinha, e eu falei, esse programa para mim, eu prefiro o PDF. Aí eu fiz o PDF, deu mais visualizações do que aquele outro programa. Então, não, vou usar esse programa aqui, ele tá bom, né? Consigo trabalhar com ele direitinho, do jeito que eu quero, tá bom, né? E então foi o quê? É um replanejamento, é uma flexibilização. Não, 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 tem que ser aquele programa, porque sem aquele programa eu não trabalho, eu não faço nada. Não, não é isso. Não pode ser rígido. Você tem que ser o quê? Flexível, né? Você tem que ser flexível, tem que ter uma mente aberta, né? A mulher tem muito mais uma mente aberta do que um homem, né? A mulher é mais flexível que o homem, né? Mas vamos lá. Então, no caso, o 9 é a letra B. Vamos lá, vamos para a nossa última questão aqui. Vamos lá. 10 questões aí nós resolvemos. Eu diminuir aqui um pouco para enquadrar. Vamos lá. Conforme a concepção de Lucchesi, claro, falar de avaliação, né? Falar de avaliação. Relaciona a coluna 1 com a coluna 2, tá? Apesar que aqui a gente. Aqui tem a coluna 1, coluna 2. Vamos ver aqui o que fala cada um. Então, a coluna 1, a coluna 2, a ordem correta do preenchimento dos parênteses, tá? Vamos analisar aqui. Um é o que? Avaliação da função classificatória. Tem o quê? Um caráter aí somativo, tá? E o próprio diagnóstica, né? No próprio nome já diz, né? Vamos lá. Então vamos para o primeiro aqui. É um ou é dois? Vamos lá. Constitui-se em um instrumento estático e frenador do processo de crescimento, tá? Então, vamos lá. O 10 aqui, no caso, o que é o instrumento estático?
estático e frenador, né? O que seria, tá? Estático, parado e frenador, né? Ele não avança nesse processo. Então a gente diz o quê, né? Que é classificatório. Vamos fazer assim, um é risquinho e o dois, né, função diagnóstica é um risco verde, tá bom? Vamos lá. O segundo, opa, peraí, se o primeiro é um, então o que for dois eu elimino, né? Não é assim que a gente faz para concurso, a gente chegar na alternativa correta. Lembra? A gente quer eliminar alternativas para chegar naquela correta. Esse é o nosso objetivo, eliminar alternativas. Então a gente já tem agora, né? Ó, o próximo é 1 e outro é 2, 2, né? O A e o outro 2, 2, tá bom? Então, vamos lá, é capaz que seja 2, 2, porque tem duas vezes o número 2, né? Ah, mas professor, o outro também tem duas vezes o número um, né? Então você vai ver no último qual que está correta. Mas calma, vamos ler aqui se é 2 mesmo, tá? Se a próxima é 2, é só uma suposição, tá? Vamos lá. O 10 aqui, vamos para o 10. Ela, ela será um momento dialético de senso do estágio em que está colocada como ponto a ser atingido à frente, lá na frente, né? O ponto a ser atingido. Então, vamos lá. É um momento dialético, né? É um momento dialógico, né? Como diz o Paulo Freire, é um momento, né, aí diagnóstico, é um ponto a ser atingido lá na frente, não é agora, tá? Aí você, professor, o que procura, né? Procura no dicionário, né? Coloca lá, né? Define dois pontos dialético. O que é dialético? O que é dialógico? O que é mediador, né? Mediador não é aquele que mede a dor, hein? O mediador é aquele que, né? É aquele o que faz uma relação, né? O mediador é aquela pessoa que, como posso dizer para vocês? O professor mediador é muito relacionado a Vygotsky, né? Quando a gente fala desse processo de mediação. Então, eu sou o mediador entre o conhecimento e a aprendizagem de vocês, entendeu? Eu sou, como o pessoal diz, o elo. Não vai me falar elo de ligação, hein? Pelo amor de Deus, que é redundante, tá? Elo. Eu sou o elo de vocês entre a aprendizagem e o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Aqui, dialético. Tá bom, professor. Eliminei a letra A. Tá aí. Então é C e o D, C e o D. Então já vou ler a última aqui, né? Constitui-se em um momento dialético, de novo, do processo, momento dialético, pô, professor, é igual o outro, né? Mas vamos ler tudo, né? Do processo de avançar no desenvolvimento da ação, vírgula, do crescimento para a competência. Esse vírgula acabou somando, né? Cuidado, né? Aquele vírgula, mas, né? Igual aí o marido, você fez o escovo, o cabelo tá lindo, mas parece chapinha, né? Então, cuidado com o mas, né? Ele elogia, mas fala o mas, aí ferrou tudo, né? Aquele elogio, o mais foi por água abaixo, né? Cuidado. Então, aqui, tudo bem, essa vírgula somou, né? Então, o momento dialético está igual a esse, então é o 2. Se é o 2,
Então, eu até fui por essa função diagnóstica aqui para associar, né? Um pouquinho aí lúdico, né? Um pouquinho de lúdico aí. Então, fechou, né? Eu não vou ler esse aqui porque é 1-1, né? Então, fechamos, fechamos aí 10 questões resolvidas. Olha, exatamente 10 horas da noite, hein? Ufa. Deixa eu ver aqui.